Paz do Senhor, irmãos. Hoje a história está um pouco menos frequentada em razão de alguns irmãos viajarem, Outros ainda estarem dormindo, normal. Outros não vêm mesmo, normal também. Toda igreja é assim, Nossa não é diferente. E hoje nós vamos falar sobre lição 3, o perigo do ensino progressista, Eu sempre gosto de botar uma imagem, capa, para representar mais ou menos o que nós vamos falar, E ali, não sei se os irmãos conseguem ver, está meio apagado, mas acho que dá para ver. Ali é um muro, onde eles têm que preencher esse muro. E ali está a Bíblia. E ali esse muro tem que ser preenchido com a figura do homem, figura humana. Aí vocês vão cortando a Bíblia assim, até encaixar do jeito que o homem quer que encaixe lá. O ensino progressista é isso. Vai relativizando muitas coisas da Bíblia, negando muitas coisas que existem nas Escrituras, para satisfazer a concupiscência do homem, mas usar o sol que é bom. Está passando aí, Levi? O que foi? Ih, rapaz. Amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu dar uma palhinha aqui, irmãos. Eu vou começar a falar uma introdução do que não está na revista, tá? Porque a revista já foi direto para a parte teológica da coisa, mas a gente tem que dar um pouco do contexto histórico do que é o progressismo, Do que é o progressismo. Alguém pegou um copinho de água, por gentileza? Pode ser você, irmão Marcelino? Pegar um copão d'água, assim, pode pegar uns 2 ou 3, que eu bebo muito. A Bíblia diz que quem dá um copo d'água dos pequeninos vai ter um galardão grande no céu. Fale. Nós temos que, Ordem e progresso, como está na bandeira, Mas vamos lá, o progressismo, irmão, surgiu quando, Para a gente contextualizar aqui. Surgiu na Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, aqui é uma imagem representando basicamente o que seria o parlamento francês, Quando houve a Revolução Francesa, houve ali a queda da monarquia, o estabelecimento da república na França. Os irmãos são especialistas em em história, então os irmãos já sabem o que aconteceu, Quando houve a Revolução, que houve uma nova constituinte para que fosse estabelecido quais seriam as regras daquela república, houve uma divisão basicamente de 3 grupos: os jacobinos e os gerondinos. Os jacobinos, vou virar para cá para ver se fica mais fácil os irmãos entender. Jacobinos aqui, eles ficavam à esquerda do parlamento. Eles eram os progressistas. Para eles, a revolução tinha que ser radical, tinha que mudar tudo, a nação tinha que evoluir. Eles eram progressistas, eles queriam a evolução da sociedade. E do outro lado, à direita, ficavam os gerondinos. Os gerondinos eram um povo mais conservador, era um povo mais que gostava demais de preservar os costumes, preservar ali a tradição. Então, existiam esses 2 grupos. E existia os do centro. Meu irmão, você é abençoado demais. Você pegou logo 4, hein? Você pegou logo 4. Parabéns. Obrigado, irmão. E ao centro, eram aqueles que ficavam de um lado e do outro, Ao centro aqui, eles eram chamados de planícies. Eles ficavam no centro, eles não ficavam nem à esquerda nem à direita. Daí surgiu esse termo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Surgiu daí. Por quê? Porque os de esquerda são progressistas e os direitos são conservadores. Então, quando se perguntarem para você, de onde surgiu esse termo direita e esquerda? Você fala assim, surgiu lá na Revolução Francesa. Aí você já sabe, Já valeu a pena ter vindo à escola dominical para aprender. Então, os da esquerda, progressistas. Os da direita, conservadores. Nós, cristãos, somos progressistas ou conservadores? Conservadores. Irmão, mas infelizmente tem cristão progressista. Infelizmente, irmão, tem cristão, vamos botar progressista / de esquerda. Misericórdia. Não, tem muitos, eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas à luz da Bíblia Sagrada, nós somos, irmãos, conservadores. Nós não podemos ser progressistas, não. O que o progressismo prega é antibíblico. Nós vamos estudar isso aqui, tá? O que vem a ser esse movimento progressista, então? É um conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Então,
Então, quem é progressista pensa o seguinte: olha, o que a gente puder evoluir socialmente, filosoficamente, economicamente para melhorar o homem, a gente vai fazer. Então, é um povo que quer romper tradições, é um povo que quer quebrar culturas, quer quebrar costumes, para o quê? Para ver se o homem cresce e evolui. Essa ideia, irmãos, ela surgiu na França no século XVIII, justamente com o quê? Revolução Francesa. Dentro desse progressismo, irmãos, existem 3 teorias principais que são aplicadas pelos progressistas, basicamente 3. O progressismo científico, que foi iniciado por Augusto Comte, que é o chamado iluminismo. Iluminismo. O progressismo econômico, iniciado por Karl Marx, esse nome é mais conhecido, Karl Marx, que é o famoso marxismo. E o progressismo biológico de Charles Darwin, que é o darwinismo. Então, todas as teologias progressistas que existem hoje são baseadas basicamente em uma dessas 3 teorias. Ou eles seguem o iluminismo, ou eles seguem o marxismo, ou eles seguem o darwinismo. Todas elas têm como principais características o ateísmo e o racionalismo. O ateísmo é o quê? Não crer em Deus. Eles tiram Deus da parada. E o racionalismo é o quê? É o contrário da fé. Tudo para eles tem que ser baseado na razão, tem que ter uma explicação científica, tem que ter um empirismo, tem que ter uma comprovação. Fé para eles é algo que tem que ser rejeitado, é algo que tem que ser afastado. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Vamos lá, falar de iluminismo. O iluminismo é um movimento intelectual e filosófico do século XVIII que enfatizava principalmente a razão. Por isso o nome iluminismo, que ilumina. Eles chamam isso, o século XVIII, de o século das luzes, porque é aí que o homem começou a estudar, começou a querer pesquisar, começou a querer entender as coisas, não ficava mais apenas no que a igreja ensinava, começou a querer entender o porquê das coisas. Daí o iluminismo, queria ter razão para tudo, queria dar explicação para tudo. Defendia ideias como progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre o Estado e a igreja. Então o iluminismo quis romper com toda a tradição religiosa que tinha no Estado. O iluminismo era basicamente isso. O marxismo, que é mais famoso, mais, principalmente no seio político, o marxismo. Você é marxista, Quando eu comecei a faculdade de Direito, fui fazer estágio. E eu não tinha muito conhecimento aprofundado sobre comunismo, marxismo, socialismo, não tinha nada. Aí uma pessoa foi conversar comigo, falou assim: você é marxista? E eu, marxista? Eu não entendo, eu não sei nem te falar. Eu prefiro não opinar, porque eu não sei. Depois que a gente entende, que a gente vai estudar, que a gente vai entender. Mas o que é o marxismo? É uma doutrina filosófica e política desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, esses 2 camaradas, no século XIX, cuja ideologia serviu de base para o programa político do Partido Comunista Alemão e que pregava revolução por meio da luta de classes. Essa é a palavra-chave aqui do marxismo. Luta de classes. A palavra do iluminismo é razão. A palavra do marxismo é a luta de classes, entre a burguesia, que eram os patrões, e o proletariado, que eram os empregados. Eu discutindo isso ontem com meu sogro, ele falou assim: Lucas, mas o comunismo não começou em 1913? Aí eu falei: não, o comunismo ele começou na Alemanha, através dos estudos de Karl Marx. Em 1913 foi a fundação do Partido Comunista Russo, o Vladimir Lenin, que depois tomou o poder na Rússia. Então, a primeira vez que um comunista assumiu o poder foi na Rússia, em 1917. Mas o comunismo na Alemanha já existia desde o século XIX. Só que eles nunca tinham ascendido ao poder. Então, é uma coisa antiga. E até hoje, Karl Marx é ensinado em faculdades, principalmente faculdades públicas. Está aqui o Moisés, não deixa mentir, Moisés? Vai na UFG, o que tem de gente com a cara do Karl Marx aqui, ó. Eu podia botar a cara dele aqui para vocês verem. Não, o livro dele lá para a Bíblia, Porque os partidos de esquerda implementam isso nas escolas, nas faculdades, para inculcar na cabeça dos alunos o quê? O marxismo. Para dizer o quê? É os pobres contra os ricos, os negros contra os brancos, o trabalhador contra o patrão. Ele quer isso. Ele quer luta de classe. Por fim, o darwinismo.
que é a teoria darwinista? Ela foi criada por Charles Darwin em 1859, na obra A Origem das Espécies. O que esse camarada fez? Ele defende que todos os seres vivos, incluindo o homem, são resultado de transformações progressivas em longo prazo. O darwinismo prega o progressismo atrelado à lei do mais forte, ou seja, somente os melhores sobrevivem na seleção natural. O que ele está dizendo? Olha, não existe o criacionismo. Se você está aqui hoje é porque a sua raça, a sua espécie foi evoluindo de tal modo que ela sobreviveu até hoje. Então, o que tem hoje não é porque Deus criou, foi porque a seleção natural o quis assim. Os animais que foram extintos, eles foram extintos porque eles eram mais fracos. Então, o que Darwin faz é tirar o criacionismo, a teoria criacionista, que Deus criou o universo, que Deus criou o homem, criou os animais, criou as plantas, as árvores, todos os seres. Para Charles Darwin, isso não existe. O que existe é o quê? Uma evolução natural. As coisas já existiam, e os mais fortes sobrevivem, e os mais fracos são extintos. Então, basicamente, todas as teorias progressistas, as teologias, né, que nós vamos chegar lá, todas as teologias progressistas partem dessas três teorias: o iluminismo, o marxismo e o darwinismo. Todas. Amém? Até aqui? Contextozinho histórico para a gente avançar na lição. Qual que é o intuito desses movimentos em nossos dias em relação às Escrituras, né, em relação à palavra de Deus? Primeiro, desconstruir a mensagem da palavra de Deus. Desconstruir. Tudo uma narrativa, exatamente. Desconstruir, ou seja, é tirar a credibilidade da palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia não é bem assim. Relativizar a sua mensagem. O que é o relativizar? É mais ou menos aquela figura do início. Quando você tira partes da Bíblia que confrontam aquilo que você pensa e você adere só àquilo que é bom para você. Então, para algumas coisas vale, para outras coisas não vale. Isso é relativizar. Aí Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ou seja, o que é pecado para um, para o outro não é, ele relativiza. Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Olha essa expressão, ai. Esse ai é o seguinte: tenho dó de você. Que você fica relativizando a Bíblia. Terceiro, negar a autoridade da Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Isso aqui é um livro histórico, é apenas um contexto social daquela época, não se aplica para nós hoje. Isso aqui são meras escrituras humanas, não foi inspirado por Deus coisa nenhuma. E resistir à sua mensagem. 2 Timóteo 3:8 diz, estava na nossa leitura em classe: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Desde a época de Moisés. O progressismo é antigo. Ou seja, você prega, mas a pessoa resiste àquilo ali. Ela não quer ter aquilo como verdade. Não adianta você pregar. Quando o Espírito Santo não revelar ali no coraçãozinho, o progressista, para ele, a Bíblia não tem valor nenhum. Infelizmente. Agora vamos avançar para a lição. Tópico 1 da lição fala que as teologias progressistas vêm para descaracterização do cristianismo. O tópico 1.1 fala da deterioração moral. O texto áureo diz que nos últimos tempos veriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Então ele faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um exemplo extremamente difícil, que é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Quando a gente fala de deteriorização moral, os irmãos vão entender o que eu vou dizer. Tudo aquilo que é moral numa sociedade, tudo aquilo que é o bem da sociedade, o progressista ele quer o contrário. Assusta com o que eu vou te falar, não. É uma coisa mesmo diabólica, satânica. Tudo que for para melhorar a sociedade, o progressista ele quer o contrário. Ele quer ver a depravação mesmo. E isso vai dos templos, do púlpito aqui, até a cadeira presidencial, irmão.
Quer ver um exemplo? Levi, vê se o som está liberado aí. Vou soltar. Olha o que. Você conhece esse demônio aí? Vou passar. Olha o que ele fala. Escuta só o que ele fala. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Entendeu o que ele falou aí? Que a esquerda tem dificuldade de implantar no Brasil porque a direita tem um discurso fascista. Porque é mais fácil vir com o discurso da família, com o discurso do costume e do patriotismo, tudo aquilo que nós historicamente tentamos combater. Combater, ou seja, o progressista, ele quer a desordem moral na família, da pátria e dos costumes. Ele quer a depravação mesmo. Tudo que for errado, você põe um progressista no meio. E tem gente que ainda vota numa praga dessa. Olha lá. Governo Lula decide encerrar programa de escolas cívicos militares. Dessa semana essa notícia. Irmãos, só Deus sabe. Eu tenho parentes, aqui minha esposa também que tem irmã, está tentando colocar os filhos numa escola militar. Porque lá tem ordem, tem obediência, tem ensino. Os resultados são os melhores. Melhor que muita escola privada aí. Mas aí vem uma praga dessa e quer acabar com a escola militar. Porque quer o quê? Quer ver a volta do aluno agredindo o professor, tráfico de droga dentro da sala de aula. É isso que eles querem. Fale, mãe. Graças a Deus. E tem outros governadores também que não. Fala, mãe. É difícil, né, irmão? Você tenta educar seu filho dentro da palavra de Deus, mas tem um momento que ele vai ter que ir para a escola. Aí ele vai ter que ficar longe de você por alguns momentos. Aí você não sabe se o que está ensinando para ele lá é uma coisa certa ou errada. Pelo menos no colégio militar, você sabe que o ensino é bom, né? Agora, nem para isso o governo quer pôr. Esses ideais o quê? De esquerda. São os gerondinos, lembra da esquerda lá no papelzinho? Lá na figurinha? Ora é outra. Ministro Lula defende descriminalizar drogas para reduzir a população carcerária. Eu não sei o que é pior. A emenda ou o soneto. Irmão, eles acham que descriminalizar a droga vai resolver? Eles não vivem lá em Foz do Iguaçu para saber como é que é o tráfico de cigarro lá, não? E cigarro não é liberado no Brasil? E não tem tráfico também? E bebida alcoólica também? E não é liberado? Não resolve não, irmão. Não resolve não. Descriminalizar a droga só vai piorar a situação. Que aquele que tinha vergonha de comprar não vai ter vergonha mais. É difícil. Irmão, só quem tem filho na droga sabe o que é. Entendeu? Um filho, um crack. Eu trabalho, irmãos sabem, eu trabalho no Poder Judiciário. Foi início desse ano, final do ano passado, mais ou menos novembro, dezembro, chegou um pedido lá de um pai, lá de São Miguel do Araguaia, onde eu trabalhava, internou o filho dele numa clínica em Goiânia, viciado em crack. Só que a clínica não pode manter, por mais de 180 dias, ser uma ordem judicial, tem que liberar. E aí o pai entrou na justiça para o juiz determinar que ele continuasse internado. Nós autorizamos, deveríamos manter internado. Isso foi em dezembro. Quando foi em fevereiro, o pai juntou a petição. O menino morreu de overdose. E aí tem uma praga dessa que quer liberar a droga. Porque é a desmoralização da sociedade. Eles querem tirar a moral. Tudo aquilo que é de moral é bom costume, eles querem o contrário.
Tópico 1.2 fala da erosão da ortodoxia. Né? O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica, ou seja, aquilo que é doutrina mesmo, sabe? Aquilo que é ensino básico do momento em que foi escrito pelo autor até a volta de Jesus Cristo. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Para eles, a Bíblia é um livro histórico. O ensino progressista adultera o conhecimento da verdade. Tudo aquilo que eu vou falar daqui a pouco, sobre as teologias progressistas, é tudo antibíblico. Tudo antibíblico. Mas eles querem passar por verdade. Tira do contexto. Eu lembro que estava conversando com o Levi anteontem, a gente falando sobre Lana Holder, uma pastora lésbica aí. E ela foi num debate com o pastor, e aí o pastor falando que é pecado o homossexualismo, é pecado não sei o quê. E ela baseada em um versículo só, fora do contexto ainda. E o pastor deu uns 50 versículos assim, ó, pá, pá, rebatendo. Não, mas o versículo tal, não, mas o versículo tal. Que é isso que eles fazem. Eles pegam um versículo fora do contexto e tentam aplicar para liberação da libertinagem. Tópico 1.3 fala da corrupção da fé. Paulo exorta Timóteo, 2 Timóteo 3,5, nós lemos também no nosso texto, mostrando uma descrição de homens maus que procurarão introduzir o ensino progressista, deturpando a palavra de Deus. Que é exatamente o que é feito hoje. Essa teologia progressista que está invadindo as igrejas é uma deturpação do que a Bíblia diz, do real sentido que a palavra quer dizer. Por isso, os pecados morais, libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, ideologia de gênero, drogas, aborto, relativismo moral. Para eles é normal. Isso não é pecado mais. Isaías já falava, né? Ai daqueles que acham bem, mal, e o mal, bem. Vamos avançar. Tópico 2 fala das teorias progressistas, né? Teorias da teologia progressista. E aqui eu vou ficar um tempo maior. O tópico 2.1 fala da desconstrução da Bíblia. A principal característica dessas teologias, irmãos, é o repúdio à inspiração e à inerrância da Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é toda a Escritura. Tudo que está aqui na palavra de Deus é inspiração do próprio Deus. Quem escreveu, os autores aqui foram inspirados, não saiu da cabeça deles, eles não inventaram isso. Houve uma revelação. Os autores, né, vou mudar minha frase. Os escritores da Bíblia foram muitos, mas o autor foi um só. Mas a teologia progressista quer tirar essa inerrância da Bíblia. Quer dizer o quê? Que a Bíblia não é o que exatamente ela está querendo dizer. Ela está errada, ela precisa ser atualizada. O que é a inerrância da Bíblia? No semestre atrasado, acho que a irmã Ivani pregou sobre isso. Sobre a inerrância da Bíblia. Aquilo que está escrito é a verdade absoluta da palavra de Deus. E ela não se discute. Mas para os progressistas, não é bem assim. A Bíblia erra. E aí tentam, irmãos, de todo jeito, achar argumentos científicos para provar que a Bíblia errou. Esses dias atrás eu estava vendo um cientista falando naquele canal Inteligência Limitada que a Bíblia errou um aspecto geográfico lá da geografia de Israel. Aí, ó, um erro geográfico. Isso não tem o que fazer. Ficar caçando coisa para mostrar que a Bíblia está errada. Mas isso é o que faz a teologia progressista. O parâmetro progressista de reinterpretação das Escrituras é para satisfazer a concupiscência humana. Então, por que tentam reinterpretar a Bíblia? Para fazer com que a Bíblia aceite aquilo que eles querem que seja aceito. Eu quero que seja assim, então vai ser assim. 2 Timóteo 4,3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a doutrina verdadeira. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então a pessoa fica caçando
igreja caçando pastores, líderes religiosos para satisfazer o pecado delas. Falar, eu vou ficar naquela igreja ali, porque naquela igreja ali eu posso fazer tal e tal coisa, na outra eu não posso. Não é, irmão Romero? Como que sentindo coceira nos ouvidos. A pessoa fica numa igreja que é pregada a palavra, que confronta. Quando a gente escuta uma palavra que confronta, é duro, não é difícil a gente ouvir? A gente percebe que tá errado. Tem culto que é assim, né? Vem a pregação, dá vontade da gente vir aqui e pedir para fazer o apelo para a gente aceitar Jesus de novo. Tem pregação que é assim. Mas para essas pessoas não. Quando o ensino é duro, o que elas fazem? Saem. Como diziam na época de Jesus, né? Duro é esse discurso. Vamos lá. Quais são as teologias progressistas, as principais? São essas aqui, ó. O arcabouço progressista. O liberalismo teológico. A teologia da desmitologização. E a teologia da libertação com suas ramificações. As principais, teologia negra, teologia feminista e teologia queer. Tem outras, mas as principais são essas três. Tá? Essas são as principais. A lição apenas cita, mas não aprofunda elas. Nós vamos aprofundar. Liberalismo teológico. Engraçado. Quando eu fiz no meu computador, Levi, não saiu as letras diferentes assim, não. Acho que é porque o editor aí é diferente, né? Lá é PowerPoint. Não é só fonte, mas tá bom. Então vamos lá. O que é o liberalismo teológico? Ele nasceu na Alemanha no século XVIII por um cidadão chamado Friedrich Schleiermacher. Eu não sei falar alemão não, esse nome aí. Essa sopa de letrinha aí, ó, dá para pegar essas letras aí e fazer uma sopa. Essa corrente teológica tem como premissa principal a negação da inspiração, suficiência, autoridade e inerrância das Escrituras. Então, o que o liberalismo teológico prega? A Bíblia não é exatamente aquilo que ela diz. Os escritores da Bíblia não são falhos, são humanos, né? Então, quais são os principais argumentos antibíblicos dessa teologia? O cânon. Vocês lembram o que é cânon? Eu já preguei isso aqui 2 vezes já. Cânon bíblico, o que é? Cânon vem do grego régua, né? Cânon, irmãos, para nós que somos protestantes, são 66 livros. A Bíblia é o nosso cânon. Tá? Qualquer outro livro que não seja esses 66, a gente não pode considerar como cânon. Pode ser um livro histórico, um livro para você aprender, amém. Mas cânon bíblico são 66. Então, o cânon, que são esses livros, são apenas uma coleção de escritos recebidos pela igreja. Mas não tem importância nenhuma. 2. A palavra de Deus e as sagradas escrituras não são a mesma coisa. Eles pregam o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Entendeu a lógica? Ela não é a palavra de Deus, mas ela contém. Quer dizer que Deus tem coisa aqui que Deus disse mesmo, mas não é tudo não. 3. A origem das Escrituras não é completamente divina, que contesta exatamente o quê? A inspiração. Nós lemos há minutos atrás que toda Escritura é divinamente inspirada, vem inspirada pelo divino, mas para eles não. Como se supostamente poderia se empreender dos erros científicos, históricos e geográficos. É o que eu falei agora há pouco. A pessoa fica caçando o erro na Bíblia para provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela erra, que ela não é absoluta no que ensina. Liberalismo teológico se funda basicamente nisso. Quais são as principais teses do liberalismo teológico? Supremacia da razão. Lembra do iluminismo, que eu falei lá atrás? Colocar a razão acima da fé? Para o liberalismo teológico, praticamente fé não existe. Só vale aquilo que é comprovado. A uniformidade da natureza, que traz um pouco do quê? Darwinismo. E o progresso inevitável da humanidade, que a sociedade está em constante evolução, o homem está em constante progresso, então nós também temos que estar em constante progresso. Essa ênfase ela é o quê? Antropológica.
O centro do liberalismo teológico não é Deus, o centro é o homem. Não é uma teologia que tem Deus como centro, coloca o homem como centro. E aí, irmãos, aí tem alguns nomes aí de alguns escritores, talvez você já leu, você já ouviu falar, dessa teologia chamada liberalismo teológico, que são Immanuel Kant, que era alemão, Solomon Sellen, Baruch Spinoza, que era judeu, Gurdjieff, esses nomes aí estranhos aí. Ó. A maioria alemão, inglês. Esse povo da Alemanha é progressista mesmo, né? Esses camaradas aí praticam esse tal do liberalismo teológico. Vamos lá. A segunda vertente teológica, depois do liberalismo teológico, é a teologia da desmitologização, que teve início em 1941, já no século passado, mais recente, por esse teólogo alemão, de novo, os alemães, Rudolf Bultmann. Esse teólogo, ele quis tirar um pouco, virar um pouquinho a chave do chamado liberalismo teológico. Só que ele foi para o lado errado. O que ele fez? Ele fez uma separação do discurso da teologia liberal, mas para o contexto errado. O que ele diz? A teologia de cada época precisa ser contextualizada. Ele não tirou a inspiração da Bíblia, ele não tirou a inerrância da Bíblia, não. Está aqui inspirado, 66 livros, está tudo certinho, beleza. Só que ele pediu o quê? Uma contextualização. A mensagem revelada, bem como traduzi-la, tornando-a bem atual. O que ele falou? Olha, a Bíblia, beleza, mas ela precisa passar por atualizações constantes. É como se pegasse a Bíblia assim no computador e ficasse dando F5, assim, ó. Exato. É igual aplicativo de celular. Você está lá, você acorda de manhã, está lá, atualizar o aplicativo tal. Para a teoria da desmitologização, a Bíblia deveria passar por isso, uma atualização constante. Como se cada era tivesse a sua própria Bíblia com o seu contexto da época. Ele observa a teologia como ultrapassada, precisando ser atualizada e reavaliar os conceitos em relação ao que ele considera como mito. Por isso, desmitologização. Anjos, demônios, céu, inferno, etc. Isso tem que ser atualizado, para o povo entender, para valer para aquela época. Ah, irmão Lucas, tem gente que prega isso? Tem. Olha esse cidadão aqui. Ouviu falar dele? René Kivitz. Olha o que ele fala. Atualizar a Bíblia para acolher a homossexualidade. Isso é desmitologização. Vamos atualizar a Bíblia está desatualizada. Vocês sabem quem também estava querendo atualizar a Bíblia? Felipe Neto, irmão. Teólogo, Felipe Neto. Xuxa. Teóloga, Xuxa, Felipe Neto. Pessoas que, como eles mesmos dizem, né, não tem lugar de fala aqui, mas querem dar opinião. Ele é cheio disso, né? Ah, você não tem lugar de fala. Quem é Felipe Neto e Xuxa para dar opinião contra a palavra de Deus? Mas o René Kivitz, pastor famoso, famosão, no YouTube, igreja grande, fala em atualizar a Bíblia. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Não tem que atualizar nada. Do jeitinho que Deus formou, vai ser até Ele voltar. Fala, mãe. Eu conheço gente, falou comigo já sobre isso, debatemos o assunto, falando que se a Constituição brasileira reconhece a união estável entre o homem e a mulher,
Uai, então os crentes também podem viver uma união estável, não precisa casar mais não. Falei, irmão, união estável é uma situação de fato, não é uma situação de direito jurídica. Entendeu? Não precisa casar mais. Vamos atualizar a Bíblia. Como se o casamento perdesse a sua importância. Vamos avançar. Teísmo aberto. O que é isso? Teísmo aberto. É outra teologia. Foi criado em 1980 pelo teólogo canadense Clark Pinnock, que é o primeiro que não é alemão aqui. Né? Primeiro que não é alemão. Consiste numa prática teológica onde são retiradas algumas das principais características de Deus. Onipresença, onipotência e onisciência. Aí tá bom demais aí. Deus é o que então aqui nessa teologia? Fala, irmão. Acaba. Muita gente não casa para não ter a pensão. É isso que o irmão está querendo dizer, né? É, né? Eu entendi onde ele quer chegar. Eu entendi onde quer chegar. Vamos lá, irmãos. Rapidinho a aula de direito. Rapidinho a aula de direito aqui. 1 minuto do parênteses para uma aula de direito. A união estável, se for reconhecida, perde. Qual que é o problema? As pessoas vivem uma união estável, mas não declaram. Ninguém sabe. União estável se reconhece de duas formas. Ou a pessoa vai no cartório e faz uma escritura pública de união estável, ou entra com processo judicial para um juiz declarar que vive em união estável. Se os dois ficarem caladinhos, o INSS nunca vai saber. Entendeu? Já vive em união estável, tem filho, tem neto, tem bisneto, trineto. Todo mundo sabe que vive em união estável. Mas se não for no cartório registrar, e se não for na justiça para o juiz declarar, o INSS nunca vai saber, porque é uma situação de fato, não é uma situação de direito jurídica. Entendeu o problema? Então vamos lá, vamos avançar. Argumentos do teísmo, né? Quais são do teísmo aberto? Quais são os argumentos do teísmo aberto? Os seres humanos são verdadeiramente livres. E se Deus soubesse o futuro absolutamente, os seres humanos não poderiam ser verdadeiramente livres. O que eles questionam? O livre-arbítrio. Eles questionam o livre-arbítrio. Olha, se Deus soubesse de tudo, para que eu teria livre-arbítrio? Essa semana eu vi o pastor Hernanes Dias Lopes, estava no Inteligência Limitada, e eu vi uns trechos falando exatamente sobre isso. Como é que chamava? O Rogério Vilela, que é o apresentador, perguntou para ele, onde que fica o livre-arbítrio do homem? Se Deus já sabe todas as coisas, onde que está o livre-arbítrio? O Hernando Dias Lopes explica direitinho, tal. E aí eu, com a lição na cabeça, esse é o teísmo aberto. O teísmo aberto é questionar a onisciência de Deus e questionar o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Portanto, Deus não sabe absolutamente tudo sobre o futuro. Então, o teísmo aberto acredita que o futuro não pode ser conhecido. Deus sabe tudo que pode ser sabido, mas Ele não conhece o futuro. Então, para eles é o seguinte, olha, a minha vida eu que faço, do jeito que eu quiser, e não tem plano de Deus para mim não. É o que eu decido. Então, eles questionam até o projeto de Deus para a sua vida. Porque Deus não sabe do futuro. Entende a lógica? O que eles querem dizer? Faça você mesmo o que você quiser. Teologia da libertação. Essa aqui é a mais perigosa. Essa aqui é perigosa. Corrente teológica que surgiu na América Latina na década de 60 e 70. Em um contexto de grande desigualdade social e política na região. Teologia da libertação procura interpretar, olha o termo, interpretar as Escrituras a partir da perspectiva dos pobres e oprimidos e tem como objetivo principal promover a justiça social e a igualdade. Isso aqui lembra quem? Marxismo. Então, vamos lá. A gente está falando aqui de teologia da libertação, suas ramificações. Libertar do quê? Libertar os oprimidos, os que estão sofrendo, promover a igualdade, a justiça. É lindo, não é? Maravilhoso.
Seria lindo se todos os homens fossem iguais, se todo mundo tivesse a mesma condição financeira, condição social, mas infelizmente não é assim. Uns são mais pobres, outros são mais ricos, outros são mais bonitos, outros são mais feios, outros mais magros, outros mais gordos. Existe um mais baixo, mais alto, todo mundo é diferente. Só que a teologia da libertação, ela tenta fazer o quê? Igualar, interpretando equivocadamente a Bíblia. E aí as ramificações da teologia da libertação são, primeiro, teologia feminista. As mulheres que estão aqui, pelo amor de Deus, não embarcam nessa. Quando você ouvir feminismo, tudo que termina com ismo, você corre. Feminismo. Eles não querem igualdade, elas querem supremacia, irmãos. Tá? Não é igualdade, não. Eu sugiro para quem tem dúvida sobre o que é o feminismo, estude Ana Campanholo. Tá? Deputada federal lá de Santa Catarina. Não, Espírito Santo, parece. Ou é de Santa Catarina, um dos dois. Escreveu uns 3 livros sobre o feminismo. As mulheres feministas querem matar ela. Porque ela detalha assim o que é o feminismo, desde o contexto histórico até o movimento de hoje. O que é a teologia feminista? Comunidade de mulheres que questionam as estruturas patriarcais, ou seja, questionam quando Jesus diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Questiona isso. Não, a mulher não pode ficar abaixo do homem, não. Submissa? E reivindicam pautas feministas à luz da religião cristã dentro das igrejas. Exemplo, frente evangélica pela legalização do aborto. Existe? Existe. Olha aí. Olha essa notícia aí. Grupo de evangélicas se une para lutar pela legalização do aborto. O que elas dizem? É nosso direito. Entendeu? Eu só recortei notícia verdadeira. Quem quiser depois das fontes, eu tenho ali. Um de cada vez. Espera aí, um de cada vez. Moisés, depois o irmão Milton. Do nada. É uma estrutura. Exatamente. Você falou tudo agora. Que nasceu agora. Não. Desde a década de 60, 70. E outra. O Moisés está falando aí da estrutura, né? Desse movimento. O que é o Foro de São Paulo? É exatamente isso aí, ó. Bolsonaro já fala isso, irmão, desde a década de 10, lá atrás, para trás de 10. Bolsonaro já falava do Foro de São Paulo. Que é o quê? É uma agenda esquerdista para tornar a América Latina comunista. Entendeu? Aí quando o Bolsonaro falava, não, tá mentindo. Aquele vídeo que eu passei para vocês do Lula no início, foi no Foro de São Paulo mês passado. Lembra que veio um monte de presidente aqui, Maduro, um monte de gente. Foi lá. Então, isso aí, como Moisés falou, é verdade, irmão. Eles são estruturados, são organizados para fazer o que é errado, para ensinar o que é errado. E muito bem organizado. Fala, irmão Nilton. Aí, ó, elas aí, ó, fazendo a manifestação. Pessoas que não são verdadeiramente cristãs, né, irmão? Pessoas que estão iludidas, ou de má fé mesmo, para iludir outros, para pegar essas pautas aí. Não, mas o que o irmão Nilton quis dizer é o seguinte, ele não generalizou não, ele falou que tem mulheres que participam disso aí que não são cristãs de verdade. Elas só estão aí por causa da pauta. Mas tem mulheres que acreditam que estão fazendo certo mesmo. Estão usando a Bíblia para dizer que é direito delas. Entendeu? Tem os dois grupos de pessoas. Tem aqueles que são enganados e tem aqueles de má fé mesmo. Tem os dois grupos aí no meio. Outra.
Vamos lá, próximo. Mulherzada feminista está dentro das igrejas aí. Teologia negra. O que é isso? É a teologia de Satanás? Não. Embora Satanás seja, né, cinzento, tudo. Mas teologia negra está relacionada à cor de pele. Trata-se de uma teologia engajada que se situa criticamente em uma sociedade marcada pela segregação racial e heranças culturais e sociais da colonização e da escravidão, e que, diante desse cenário, se empenham por processos de transformação. O que a teologia negra ensina? Já acabou meu tempo? Tá. Não, graças a Deus. Me deram mais tempo, foi? Eu achei que o Isaquinho ia fazer o resumo da lição. Não? Pode deixar? Não tem resumo não, né? Não, então tá bom. Então vamos aqui, vamos avançar. Teologia negra. Então o que é isso? Teologia negra é uma reinterpretação da Bíblia para dizer que os negros foram escravizados e são escravizados até hoje, e que a Bíblia tem que ser lida, interpretada de acordo com, entre aspas, o que a senzala quer que seja interpretado, e não a Casa Branca. Entenderam a analogia? Isso aí, irmãos, para falar disso aqui, eu fui ler isso aqui, ó. O que é teologia negra? Um cidadão falou, pastor, lá no Rio de Janeiro, acho que é São Gonçalo, a igreja dele, ele falou que a teologia negra é a reinterpretação da Bíblia pela senzala e não pela Casa Branca. Pela Casa Grande, né, que eles falam, Casa Grande. Ou seja, aí vocês acham que isso aqui é pouco, irmão? Vê se vocês conhecem esse caboclo aqui, ó. Kleber Lucas, aqui eu vou bater feio. Irmão, esse aqui dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Porque, irmão, eu já, eu fui em evento com o Kleber Lucas. Está aqui o Levi, meu irmão. Nós já fomos num show do Kleber Lucas em Imperatriz, irmão. Debaixo de chuva. E estava cheio de gente. Uma maior lama, assim, mas ninguém saía de lá. Você sentia mesmo que o homem tinha unção. Naquela época que ele ainda era crente. Hoje ele está desviado e não sabe. Ou sabe também. E ele falando tanta besteira. Olha o que ele fala, irmão. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas. Porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. De uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando. Branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega no Brasil agora, porque os seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm isso? Você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravo. Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que se está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa batalha, falam, cara, não sabia disso. Irmão, você está vendo como esse negócio é sério? Nós estamos falando de Kleber Lucas, irmão. Nós não estamos falando do irmãozinho que aceitou Jesus ontem, não. Kleber Lucas, que eu me lembre, tornou famoso aqui em Goiânia, comunidade da Fonte da Vida aqui, ó. Espontou junto com Aldacélia, com Ludmila Feber. Década de 90, lá atrás. E desde então, se tornou um cantor famoso, cantava em grandes eventos, gravou inúmeros CDs, embarcou nessa, irmão. Agora, ele acha que o hino 39 é racista. Eu vou chegar lá. Você está dando spoiler. Calma. Você está dando spoiler.
Eu já cantei hino dele aqui, irmão. Misericórdia. Não, aos pés da cruz, não é não? Então, assim, você vê que isso é sério, irmão. Parece que, isso não é nada, não. E isso tá, você viu o que ele falou? Isso está chegando no Brasil agora. E um homem desse tem voz ou não tem? Onde ele dá entrevista, o povo para escutar ou não para? Entendeu? Porque o que ele fala, irmão, só vai alcançar aqueles que querem ser alcançados, né? São aqueles que têm a mente vazia. Mas na frente eu vou falar sobre como se libertar desse tipo de teologia. Porque quem tem conhecimento da palavra de Deus não embarca nessa, não. O que eu fico triste é porque esses homens estão na igreja, anos. Aí lê um livrozinho de James Cone, que é o principal propagandista dessa teologia. Lê um livro do cara e esquece de tudo que ele já teve de ensinamento bíblico cristão falando sobre o sangue de Jesus. Não, o sangue de Jesus me torna branco. Racista, irmão, ele está mais desviado. Moisés estava dando spoiler, né? O spoiler que Moisés estava dando, você fala assim, mas a teologia preta só alcança os pretos? Não, tem os brancos também, esquerdistas, cantor também no mundo gospel. E aí eu fico triste de novo, Leonardo Gonçalves. Meu Deus, o homem canta muito. Ele, na minha opinião, ele e o Thales Roberto, em termos de técnica vocal, são os dois maiores do Brasil. Ele atinge umas notas assim, Ele sai de uma nota aqui, outra nota lá em cima, irmão. Numa facilidade. O homem canta muito. É difícil cantar hino dele. Difícil. Mas ele embarcou nessa. Deixa eu só passar o videozinho dele. Eu vou explicar rapidinho o contexto. Perguntaram para ele sobre melisma. O que é melisma? Opa, segura. Melisma é esmerilar o hino. Lembra do esmerilar o hino? Quem já viu o vídeo do esmerilar o hino? O pastor Antônio. É pastor Antônio, né? Lá Acho que é Antônio mesmo. Pastor Antônio lá da Paraíba. Pastor presidente lá da igreja da Paraíba. Ele falou que não gosta de esmerilar o hino. Esmerilar o hino é melisma. É você, numa mesma vogal, você alterar o tom pelo menos 3 vezes. Quem faz muito isso são os corais americanos. Isso é verdade. Eles fazem muito isso. E o Leonardo Gonçalves faz muito isso nas músicas dele. Por isso que é difícil cantar hino dele, porque ele faz muito melisma. Aí o camarada perguntou para ele sobre o melisma. Olha o que o Leonardo Gonçalves fala. Evidentemente, o melisma é um recurso vocal que é propriedade, né? Propriedade dos cantores pretos, né? E, inclusive, quando brancos fazem melismas, a palavra correta, o termo correto é apropriação cultural. Eu, inclusive, na época não existia essa palavra, não tinha esse conceito, eu não entendia que eu estava fazendo isso, não entendi que eu me beneficiei disso, mas aconteceu, né? Faz parte da minha realidade, faz parte da minha história, eu já falei sobre isso em alguns lugares. Você entendeu o que ele falou? O melisma é um estilo vocal dos negros, e eu me apropriei disso. Isso é uma apropriação cultural. Quer dizer que eu não posso comer feijoada também não, porque foi os escravos que inventaram? Posso comer feijoada não, porque foi apropriação cultural dos negros. Não pode usar trança, porque foi os negros que inventaram. Você entendeu o problema da teologia negra? Eles querem fazer o certo de modo errado. Você entendeu? Exatamente. Eles mesmos se autodiscriminam. Você entendeu? E eu fico triste, irmão, porque ele canta muito. Ele canta muito, mas ele não, o que eu fiz foi errado, porque isso é coisa dos negros. Deus deu o dom para ele cantar. Canta muito. Depois você tiver curiosidade, vê o tanto que esse cara canta. Aí ele fala, não, fiz errado, isso é coisa dos negros. Achei que fosse Deus que tivesse dado o talento para ele cantar. Aí ele foi defender o Kleber Lucas, aí fez pior. Kleber Lucas falou o seguinte, olha, o hino Alvo Mais Que a Neve é racista, porque fala que a gente vai ficar branco, não fala que a gente vai ficar negro, beleza. Aí, conversa, voltou. Aí o Leonardo Gonçalves foi para o Twitter defender o Kleber Lucas, aí ficou pior. Olha o que ele falou. De igual modo, depois de incontáveis ditaduras militares na América Latina, com uma penca de militares e até generais comprovadamente torturadores, em especial para alguém, por exemplo, que foi torturado por um general, como você acha que soa cantar o nosso general é Cristo?
Como assim? Eu não vou poder mais cantar a música, o nosso general é Cristo, porque teve gente que foi torturado lá atrás. Olha o nível. Olha o nível dos progressistas que pregam essa teologia da libertação. Não, é uma igualdade social que nós estamos promovendo. É uma burridade social, isso sim. Olha lá, o Leonardo Gonçalves, tal, do Twitter. Foi defender o Kleber Lucas, porque vários cantores, né, depois falaram do Kleber Lucas. Não, tá errado, não é assim, o hino 39 não é racista e tal. E ele soltou uma dessa. Santo Deus. Alguém falou? Não? Teologia queer. O que é isso? Feminista, negra e queer. Queer é uma palavra de origem inglesa, cuja tradução seria estranho. Isso é coisa da década de 80. Que eram pessoas que viviam marginalizadas, pessoas drogadas, homossexuais, transexuais, moradores de rua. Eles eram os estranhos. Aí eles pegaram essa palavra e se apropriaram dela para falar da teologia queer, teologia dos estranhos. Esse queer é como se fosse um xingamento. Mas eles apropriaram disso para colocar, não, aqui é a teologia dos estranhos. O que essa teologia prega, irmãos? Ela prega a existência de um Deus multifacetado e contesta o caráter ideológico heterossexual dos livros sagrados. Ou seja, o casamento não é só homem e mulher, é todo mundo. Quem quiser, vamos pregar o amor. Deus é amor, então vamos amar. Em suma, defende uma fé que abrigue a diversidade sexual, que não impõe a igualdade entre seres e sim respeite as suas diferenças. Então, quem quiser, está liberado. Falei, crescem pelo país igrejas evangélicas que incluem LGBTI. Igualdade social, irmão. Lembra que eu falei que igualdade social é bom, mas estão fazendo do jeito errado? Teologia da libertação. Olha essa. Evangélicos progressistas, não é o que a gente está estudando? Teologia progressista? Reagem contra homofobia de pastores e ensaiam um avanço na política. Vou ler a notícia para quem tem a visão fraca. A ala da igreja evangélica rechaça a pregação por medo do inferno e o uso deturpado de trechos bíblicos para criticar homossexuais. Grupo também contrário à isenção de tributos a igrejas prepara candidaturas em várias cidades do país em oposição a bancadas religiosas conservadoras. Progressistas, conservadores. Nós estamos no conservadores, beleza. Isso acontece assim, de uma forma tão clara. Aconteceu de uma forma tão clara de 2 semanas para cá. Vocês viram a polêmica do André Valadão? Quem viu a polêmica com o André Valadão aqui? São várias. O André Valadão entrou na polêmica, irmão. Polêmica. O André Valadão pregou contra essa teologia queer aí. Contra. Vamos ver o trechinho e aí eu comento. Tá ligado só, Levi? Vamos lá, vamos ver o que ele falou. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a polêmica. Ele estava pregando contra
essa teologia queer, contra esse negócio de casamento homossexual, tal. Aí o que aconteceu? Ele traz o contexto de quando Deus mandou Moisés descer, que o povo estava se corrompendo, vocês lembram? Moisés estava no monte, Moisés, corre lá que o povo se corrompeu, o povo está adorando lá o bezerro. Quando desceu, Moisés chegou e viu aquela bagaceira, o que Deus falou? Falou, vou matar esse povo tudo e recomeçar com você. Moisés teve que interceder para Deus não matar o povo, vocês lembram disso? André Valadão pegou o contexto de Moisés e falou, olha, se eu pudesse, matava tudo. Olha o que ele falou, matava tudo, do jeitinho que Deus falou. Mas eu não posso, porque eu já coloquei o arco-íris. Você lembra quando teve o dilúvio? Colocou o arco-íris e Deus disse que nunca mais iria destruir o homem. Nunca mais. Botou lá como sinal o arco-íris. Aí o que os movimentos LGBT fizeram? Homofóbico, dizendo que ia matar o homossexual. Ele não falou isso. Ele falou que ia matar a humanidade. Ele pegou a palavra que Deus disse a Moisés e aplicou no contexto. Aí, o que aconteceu? Juiz atende a MPF e manda remover vídeos do pastor André Valadão, acusando ele de ser homofóbico. Isso é sério ou não, irmão? A gente não pode nem pregar contra o pecado, mas na igreja. E o pastor Hernanes Dias Lopes, volto a falar dele, porque eu estava ouvindo o programa dele, lá na Inteligência Limitada, falou exatamente isso. O Vilela perguntou para ele. Falou, a situação do André Valadão? Falou assim, ó, tiraram totalmente do contexto o que ele falou. Ele não falou para matar homossexuais. Tiraram do contexto, pegaram a fala dele, aquela coisa, né? Se você pegar uma fala, você corta e coloca em outra, você escreve o que você quiser. Né? Você entende do jeito que você quiser. Mas André Valadão não mandou matar. Ele disse que Deus falou lá atrás que ia matar o povo. Condenando o quê? A depravação da homossexualidade. Mas não, vamos remover os vídeos do pastor André Valadão. E teve gente que chegou a pedir a prisão dele. Daqui um dia, pregar contra o pecado vai ser crime. Teologia queer. E esse povo é violento, irmão. Esse povo é ativista, assim, para tudo eles acham um jeito de fazer barulho. Para tudo. Eles são debochados, né? Na expressão mesmo. Tópico 3, eu tenho mais 5 minutos. Tópico 3, refutando o ensino progressista. Como que a gente refuta isso, né? Falou tanta coisa aí desses esquerdistas que tenta atrapalhar a gente ir para o céu. Como é que faz? 3.1 fala de reafirmar a autoridade bíblica. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. É a palavra de Deus, irmão, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É a palavra. Se eles tentam deturpar a palavra, nós temos que reafirmar que a palavra é verdadeira, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma ontem e hoje será eternamente. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, nenhum versículo que está escrito aqui foi escrito para você interpretar do jeito que você quiser. Não é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Se fosse assim, cada um interpretava do jeito que quisesse, estava todo mundo certo. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia era para ser interpretada do jeito que é para ser interpretada. O que é pecado, o que não é, e vice-versa. Não tem essa de, nessa igreja é pecado, na outra não. A Bíblia é uma só. A Escritura é um dos 5 pilares da Reforma Protestante. Lembra de Martim Lutero? Quando publicou as 95 teses contra a Igreja Católica, principalmente contra as indulgências, né, que deu início ao movimento protestante, da qual nós fazemos parte. Os 5 pilares são sola fide, que é somente a fé, e sola escritura. Olha lá, está vendo? Desconfigurou a fonte. Ó. Que é somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus. A gente não pode ter outro fundamento. Nosso fundamento é a Palavra. Depois, sola os Cristo, sola a graça, sola Deu glória.
Apocalipse 22, 18 e 19 diz: Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Ou seja, não é para acrescentar nada que está aqui, nem para tirar. Deixa do jeito que está aqui. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que acham escritas nesse livro. Então não é para acrescentar nada do que está na Bíblia, também não é para tirar também. Do jeito que está aqui é o que é para ser ensinado e é para ser vivido. Por fim, tópico 3.2. Ensinando as doutrinas. Aí que está de nós o quê? Aprendermos a palavra de Deus. A gente só vence as teologias conhecendo a palavra, conhecendo o que é o certo. João 5,39. Examinai as Escrituras. Examinar não é ler, examinar é estudar, é ir fundo. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Oséias 4,6, parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É a falta de conhecimento que faz o povo ser engendrado por essas teologias malignas, perversas aqui. Ó. E por fim, o último versículo, cadê o irmão Will? Pode chegar para cá, que meu tempo agora acabou, eu tenho só um minuto. Falou que era para entregar 10:25, estou entregando 10:25. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o conhecimento da palavra, irmão, não tem outro jeito, né? Pode vir para cá, irmão Wilton. Vem para cá, irmão Wilton, para o povo ver que acabou mesmo.